Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Joel capítulo 2, 12 a 17. Está escrito o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amados, eu sei que esta é uma reunião de líderes, e que bom que você está aqui. E mais do que nunca nós, pela graça de Deus, que temos o privilégio de servir a Deus na liderança, precisamos ter consciência da necessidade e da urgência de um grande avivamento nos nossos dias. Vivemos dias muito difíceis, dias de apostasia, dias de frieza, dias de mornidão, dia em que o mundo alarga suas fronteiras e parece-nos que há um esforço concentrado na mídia, na imprensa, nas cortes, nos parlamentos, na literatura, no teatro, nas redes sociais, para se destruir os fundamentos da nossa civilização e destruir os fundamentos da própria vida cristã. Há uma crise instalada e estabelecida, e eu não estou falando apenas de uma crise de saúde pública, de uma pandemia que vem abalando as colunas de sustentação da sociedade, no que concerne a fragilidade do poder econômico, da fragilidade do poder científico e tecnológico, mas eu estou falando de valores e princípios, que estão aí atacando com fúria a fé cristã. Vivemos no mundo inteiro hoje uma cultura cristofóbica, irmãos nossos sendo fuzilados, outros enforcados, outros presos, outros passando por situações adversas, e outros perseguidos de forma ideológica, talvez não muito aparente, não muito claro, mas somos atacados. O que eu quero lhes dizer é que a crise não deve nos desesperar, porque todos os grandes avivamentos registrados na Bíblia e os que estão nos anais da história aconteceram em tempos de crise. A crise é o ventre, é o útero de onde nascem os avivamentos. É quando nós reconhecemos que estamos em crise, é quando nós chegamos à conclusão que não temos forças, é quando nós olhamos e vemos o gigantismo dos problemas e a fragilidade dos nossos braços, é que nós recorremos ao Todo-Poderoso Deus para interferir na nossa história e mudar a nossa história. Joel é chamado de o profeta do Pentecostes. E Joel é aquele profeta que vai apontar para aquele glorioso dia, que foi o divisor de águas da nossa história, quando o Espírito Santo foi derramado com grande poder para ficar para sempre com a igreja. De tal maneira que todos os avivamentos que sucederam ao Pentecostes procedem dele. E quando Pedro se levanta em Jerusalém,
testemunhando o cumprimento do que Joel prometeu. Ele disse: essa promessa não é apenas para vós, essa promessa é também para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então você e eu que estamos aqui, estamos agarrados na promessa da palavra de Deus, que esta promessa de um derramamento do Espírito, de uma visitação poderosa de Deus, é para a nossa geração, é para os nossos dias. Agora eu queria que você olhasse comigo e situasse comigo a crise que o profeta vai descrever no seu tempo, para então conclamar o povo de Deus a uma volta para Deus. Vejamos então que tipo de crise eles estavam enfrentando. Primeiramente, olha comigo o capítulo 1, versículo 4. Ele está falando de uma devastação na agricultura, porque a cultura do povo era agropastoril, eles não tinham indústria, eles não tinham todos os elementos da tecnologia da época, então tudo dependia da agricultura, do campo. Olha o que está acontecendo no verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora preste atenção que quem está mandando esses gafanhotos não é o demônio. Quem está mandando esses gafanhotos para devorar as lavouras é o próprio Deus, porque você vai testemunhar isso lá no verso 25 do capítulo 2. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo grande exército que enviei contra vós outros. Então, quando há uma apostasia, quando há uma frieza, quando há uma mornidão, quando há uma apatia espiritual, o próprio Deus exerce o seu juízo e a sua disciplina, para que o povo acorde, para que caia a ficha, para que a igreja entenda que não dá para viver a vida na contramão da vontade deste Deus soberano. Mas olha, em segundo lugar, que além deste bando de gafanhotos, e vocês sabem que o gafanhoto, onde chega, ele produz devastação. O gafanhoto é um inseto que come e defeca ao mesmo tempo. Ele enfrenta pela frente um pomar e deixa para trás um deserto. Mas agora, olha comigo o verso de número 10. O campo está assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Ele está tratando uma seca severa. Uma seca severa, não tinha irrigação na época. Hoje a agricultura é irrigada. Se não chove, se leva água para lá, para o campo. Mas naquela época não. Tudo dependia das gotas que caíam do céu. Não tem chuva, não tem colheita. Não tem colheita, não tem dispensa. Não tem dispensa, reina a fome, reina a escassez. Essa era a crise que estava lá. Mas confira comigo em terceiro lugar. Olha o verso 12 do capítulo 1. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, entenda a palmeira aqui como tamareira, que até hoje em Israel é um dos principais produtos, né, de alimento, não só interno, mas para exportação. E a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ou seja, está faltando o quê? Provisão. Não tem mais comida. Não adianta você ter dinheiro e não ter comida. Não existia na época o comércio internacional de um país suprir o outro. Então nós estamos vivendo uma crise de sobrevivência. Mas tem mais. Olha comigo, por gentileza, no versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Ou seja, apesar de um bando de gafanhotos, apesar da seca, apesar de não ter produção, o povo ainda tem a esperança de semear. O pouco que resta, apostam na esperança da produção, que as chuvas virão, e quando eles jogam
ventre da terra, o pouco que tem na esperança de colheita, até esse pouco perece. Perdem tudo. Mas tem mais. Olha comigo, por gentileza, o versículo 18, porque até agora o cenário foi da agricultura, do colapso da agricultura. Mas para uma realidade agropastoril, agora chega o verso de número 18, e ele vai descrever a cena agora no mundo da pecuária. E ele diz: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Ou seja, fechou o cerco. Não tem saída. A crise é avassaladora. E nesse cenário onde a escassez, a economia entrou em colapso, não tem comida na mesa, não tem celeiro, porque os celeiros estão destruídos, não tem produto agrícola, não tem animais no campo para ter carne ou leite, acabou. Mas você pensa, bom, então não tem mais o que piorar. Tem sim, porque no capítulo 2, se você perceber do verso 1 a 2, ele começa a descrever um cerco do inimigo, do exército assírio, que cerca e que ninguém consegue deter o seu poder, que chega, que invade, que saqueia, que mata, que rouba, que expolia. Então o profeta Joel, antes de conclamar o povo para buscar a Deus e buscar um avivamento, primeiro ele pinta o quadro sombrio da crise que a nação estava vivendo. Irmãos, eu não estou aqui querendo agora fazer uma descrição do problema econômico, político, moral, social, espiritual da nação brasileira. Vamos apertar um pouco mais, vamos fechar um pouco mais o foco, vamos pensar na igreja evangélica brasileira, a crise que está estabelecida. Uma das perguntas que eu tenho escutado agora, depois da pandemia, por onde vou, dos pastores, é esta: pastor, será que as pessoas voltarão? Porque tem crente que não voltou ainda, e não é porque tem comorbidade, ou porque é de grupo de risco, não voltou mesmo. E eu não sei todas as razões ainda, nem você talvez. O que fazer nesta hora, irmãos? Quando a crise está aí, batendo a nossa porta, o que fazer? Pois bem, é nessa conjuntura, queridos, que entra o profeta Joel, para conclamar o povo a se voltar para Deus. Agora a pergunta é: como é que vai ser essa volta? Então vamos olhar o verso 12, porque aqui que está o mapa, aqui que está o roteiro, aqui que está a receita dessa volta. Em primeiro lugar, olha aí comigo: convertei-vos, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Quando ele diz convertei-vos a mim, ele está falando que essa volta é para uma relação pessoal com Deus, não é uma volta institucional, não é apenas um retorno para a igreja com quanto espaço físico, ou uma denominação religiosa, seja ela qual for, não é uma burocratização da fé, é uma volta para um relacionamento pessoal com Deus. É possível estar bem com a minha igreja instituição, é possível estar bem com a minha denominação instituição, e não estar bem com o meu Deus. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo denuncia na carta aos Efésios, na carta à igreja de Éfeso? Uma igreja que mantinha firmemente o seu zelo doutrinário, uma igreja que era uma colmeia industriosa para trabalhar, era uma igreja que permanecia e perseverava servindo a Deus com entusiasmo na perseguição. Mas o Senhor Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Tudo isso é feito mecanicamente, tudo isso é feito no piloto automático. Então tem que voltar para Deus.
ao ponto de você abrir a sua Bíblia e ter prazer de ler sua Bíblia, a ponto de você dobrar os seus joelhos e se deleitar na presença de Deus, a ponto de você vir para a casa de Deus com a expectativa de ter um encontro pessoal com Deus vivo. Mas em segundo lugar, esta volta, meus amados irmãos, é uma volta com profundidade, porque diz, olha aí comigo no verso 12 ainda, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ou seja, não dá para maquiar essa volta, não dá para teatralizar essa volta, não é uma espiritualidade cênica. Eu preciso voltar, mas voltar de todo o coração. Em outras palavras, o Senhor não requer que você, como líder, apenas esteja na frente da obra, ou esteja na igreja, ou esteja no púlpito, ou esteja pregando, ou esteja ensinando, ou visitando, aconselhando. Deus quer que você e eu façamos isso de todo o nosso coração. É possível, irmãos, exercer o ministério profissionalmente. Há pouco tempo, pastor, um colega ministro do Evangelho me ligou com lágrimas. Ele me disse, pastor Hernandes, a minha denominação, e aqui no Brasil, não batizou um crente por igreja por ano, em média. Você já imaginou o que é isso? Uma igreja se reunir domingo após domingo? E o saldo daquele ano não teve uma conversão sequer? Mas notem mais, essa volta também precisa ser uma volta com diligência, porque o verso 12 ainda nos diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns. Por que o profeta está dizendo que essa volta para Deus precisa ser com jejuns? O que é um jejum? O jejum é quando você se abstém daquilo que é bom por aquilo que é melhor. Quando você come, diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31, que você come para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você se alimenta, você toma um café, você toma um lanche, você almoça, você janta, você está comendo para a glória de Deus. É por isso que você ora antes de comer. Você come para a glória de Deus. Agora, quando Paulo inclui, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa inclui jejum, fazei para a glória de Deus. A pergunta é, se eu como para a glória de Deus, e se eu jejuo para a glória de Deus, qual a diferença entre comer e jejuar? Se eu faço ambos para a glória de Deus? E talvez a melhor resposta a esta pergunta é esta, é que quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu, porque o pão da terra é um símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você não se alimenta do símbolo, você se alimenta do próprio pão do céu, porque jejum é fome de Deus. O nosso problema é que nós estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra, que perdemos o apetite pelo pão do céu. É por isso que essa volta precisa ser, meus amados irmãos, com jejuns. Para nós entendermos que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você jejua, o seu próprio corpo está dizendo para você, eu preciso de comida, eu preciso de comida, eu preciso de comida, e você vai dizer para o seu corpo, mas eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus. Mas em quarto lugar, essa volta, meus amados irmãos, ainda é uma volta com quebrantamento. Olha o versículo 12 ainda. Convertei-vos a mim com choro e com pranto. O nosso problema talvez, e eu vou lhes dizer que o líder, a liderança, irmãos, não é uma plataforma facilitadora da nossa vida espiritual, não. Não é não. Um dos grandes riscos do líder é acostumar-se com o sagrado, a ponto do sagrado não mexer mais.
nos tornarmos profissionais. Como um colega me disse há poucos dias, eu me tornei um fazedor de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo, isso não toca mais o meu coração. Então é fundamental que essa volta para Deus seja com o coração quebrado. O nosso problema é que às vezes nós buscamos a Deus com o coração seco demais e com os olhos enxutos demais. Por exemplo, qual foi a última vez que nós choramos? Talvez como Jacó chorou, lá no Val de Jaboque, conforme Oséias 12:4, que ele rogou misericórdia com choro. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Qual foi a última vez que nós choramos como Neemias, ao saber o opróbrio em que estava o povo de Deus, e ele chora diante de Deus por aquela tragédia? Qual foi a última vez que nós choramos como chorou Jeremias, ao ver a cidade de Jerusalém sendo massacrada pelos babilônios? Qual foi a última vez que nós choramos como Davi, ao ver que as pessoas não querem saber da lei de Deus? Qual foi a última vez que nós choramos como Paulo, ao perceber que ele preferia ser anátema e ver o seu povo convertido, e ver aquele povo endurecido e não querendo saber do Evangelho? Qual foi a última vez que nós choramos, como Pedro chorou pelos seus próprios pecados? Oh, irmãos, Deus requer de nós como liderança uma volta para Ele, com o coração quebrantado. Mas ainda, em quinto lugar, confira comigo, essa volta, ela precisa ser uma volta com sinceridade, porque o verso 13 diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque esse ritual de rasgar as vestes tornou-se um emblema. Quando alguém passava por uma situação de um susto, ou de pânico, ou de um problema muito grave, ou de um escândalo, ou de uma situação constrangedora, as pessoas rasgavam as vestes. Lembra quando Jesus afirmou lá no Sinédrio, que as pessoas o veriam em glória, vindo nas nuvens, e o sacerdote rasgou a veste. E aí de repente as pessoas estavam rasgando as vestes, como um teatro, como uma espiritualidade cênica, como uma representação de palco. Ô irmãos, e quantas vezes nós vamos aprendendo alguns jargões, alguns clichês religiosos, passando a ideia para as pessoas que nós somos espirituais. Na hora da oração mudamos a voz, o tom da voz, damos uma tremida na voz para passar um ar de espiritualidade. E chega um momento que Deus nos confronta e diz: olha, eu não quero roupa rasgada, eu não quero teatro, eu não quero cena, eu não quero representação no palco, eu quero coração rasgado. E sabe, amados irmãos, nós vamos dar uma olhadinha agora por que é importante trazer essa palavra para mim e para você enquanto líderes. Mas vamos a um segundo ponto, nós olhamos como devemos voltar, agora vamos olhar a urgência dessa volta. Confira aí comigo o verso 12, como é que ele começa: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Por que ele diz ainda assim, agora mesmo? Para eu entender o que significa essa frase, ainda assim, agora mesmo, eu tenho que entender o que foi dito no começo, a crise que a nação estava vivendo, de bandos de gafanhotos destruidores, de uma seca severa que assolou o campo, e não tem alimento, e o gado está morrendo. A casa de Deus está sem provisão. Olha o versículo 9 do capítulo 1. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados, não tem comida.
nem no campo, nem na mesa dos crentes, nem na mesa dos pastores. Mas se não bastasse isso, tem um exército inimigo poderoso que está cercando, que está invadindo, que está saqueando, que está espoliando, que está matando. Ou seja, é a crise máxima, em grau superlativo, e o profeta diz: ainda assim, agora mesmo, convertei-vos ao Senhor. Quando você diz não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais esperança, é aí que Deus pode agir soberanamente. Quando você olha o cenário, por exemplo, que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, acho que vocês todos sabem, a onda de ateísmo que varreu a Europa, com o surgimento do racionalismo que desemboca no iluminismo, que veio uma onda de ateísmo, as igrejas vazias, ninguém ousava crer mais na Bíblia, como palavra de Deus. Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam dos púlpitos para se embriagar nas mesas de jogo. Os enciclopedistas diziam o seguinte: a igreja protestante vai ser varrida, banida da Europa. Quando todo mundo apostava no fracasso da igreja e ela parecia muito mais um vale de ossos secos, Deus começou a despertar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, seu irmão Carlos Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam periodicamente para buscar a Deus, para orar a Deus, para confessar os seus pecados a Deus, para pedir um reavivamento para a igreja e uma restauração para a nação. E foi numa dessas reuniões de oração, que hoje nós chamamos de vigília, 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que Deus fendeu os céus e derramou o seu Espírito sobre aqueles moços, e eles se levantaram no poder do Espírito Santo para pregar, e as igrejas ficaram cheias de pessoas famintas de Deus, centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas convertidas, e este avivamento varreu toda a nação. Ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, com jejum, com prantos, rasgando o vosso coração e não as vossas vestes. Mas, amados, confiram comigo, por favor, qual é a motivação dessa volta? Temos alguma motivação para fazer isso? Então, confira comigo o verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos o Senhor vosso Deus, porque, olha aí a motivação, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos queridos, talvez, se fosse hoje, a nossa geração mais apressada, a gente diria que a crise foi instalada pelo diabo. Ah, foi o diabo que mandou os gafanhotos, foi o diabo que mandou a seca. Mas quando você lê, você vai perceber que essa crise foi a disciplina de Deus ao seu povo. E por isso, a única maneira de suspender esse juízo e essa disciplina é o povo se voltando para Deus. Muito da crise, irmãos, que a nação vive, que a família vive, que a igreja vive, decorre da nossa desobediência a Deus. Porque a Bíblia diz que o juízo começa onde? No mundo? Não, na casa de Deus. É por isso que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Uma igreja curada, reflete e reverbera na nação. Agora, eu e você devemos ter toda a motivação para nos voltar para Deus, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, é muito misericordioso.
É por isso que Abacuque, ao fazer sua oração por avivamento, ele diz: Senhor, reaviva a tua obra no decorrer dos anos, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele habita no alto e sublime trono, mas ele habita com abatido e contrito de coração. Se nós nos humilharmos, Deus há de nos restaurar. Se nós nos humilharmos, Deus há de nos levantar. Se nós nos humilharmos, Deus há de nos reavivar. Agora preste atenção. Como é que é essa convocação? Olha o verso de número 15 comigo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então, a primeira coisa que eu preciso entender como igreja, nós não estamos aqui fazendo uma avaliação política, não estamos fazendo uma avaliação econômica, nem social do Brasil, nem do mundo. Nós estamos aqui lidando com o povo de Deus, a igreja de Cristo. Como é que o profeta começa? Tocai a trombeta em Sião. Eu preciso reconhecer que os nossos problemas não vêm prioritariamente de fora, os nossos problemas vêm prioritariamente de dentro. Ou seja, a trombeta não é tocada para fora dos muros, a trombeta é tocada em Sião. É para dentro dos muros. Somos nós. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos os ministros da reconciliação. Nós somos os embaixadores de Deus. Então, se tem que ter conserto, se tem que ter acerto, se tem que ter reavivamento, essa obra não começa lá fora, não. Essa obra começa aqui dentro. Essa obra começa com os líderes. Agora notem, amados, quando um problema, quando um perigo é nacional, exige-se uma convocação de uma assembleia pública. Por isso ele diz: promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Tem hora que o jejum é particular. Tem hora que o jejum é aquele que Jesus ensinou, de você entrar no seu quarto e você não sair de lá com o rosto assim meio desfigurado, para dar a impressão que você é muito espiritual e está jejuando. Passa um óleozinho na cabeça, dá uma lavada no rosto, bota um sorriso na face. Não faça propaganda. Não toque trombeta, não seja fariseu, não seja hipócrita, mas tem hora que o jejum é público, tem hora que é uma convocação solene, tem hora que nós chamamos a igreja. Meus irmãos, nós como igreja vamos jejuar. Meus irmãos, nós como pastores e líderes vamos jejuar. Agora, quem deve jejuar? Quais são os integrantes? E me impressiona com isso, porque ele começa da seguinte maneira: congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos. Então note isso, nós somos líderes, e os liderados, via de regra, não estão na frente dos líderes. Você quer saber o grau de espiritualidade da igreja? Olha o grau de espiritualidade dos líderes. Os nossos liderados nos olham e nos observam mais do que nos escutam. Se eu não oro, eles não vão orar. Se eu não tenho amor pela palavra, eles não vão ter. Se eu não tenho paixão por falar de Jesus e evangelizar, eles não terão. O que o profeta está dizendo é que a liderança tem que puxar essa fila. Eu não posso dizer para os membros da igreja: faça isso, faça aquilo outro, se eu não vou na frente.
Se eu não sou exemplo. Então, os primeiros nominados nessa convocação solene eram os anciãos, eram os líderes, os cabecinhas brancas. Esse é o preço da liderança. Esse é exemplo. Mas em seguida, note você, no verso 16, que ele diz assim: reuniu os filhinhos e os que mamam. Em outras palavras, ele está pegando as duas pontas, os mais velhos e os mais novos. Ninguém de fora. Todo mundo está incluído nessa convocação solene para buscar a Deus, para acertar a vida com Deus. Irmãos amados, eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Quando você olha o mapa religioso evangélico no mundo hoje, você vai perceber que há um risco enorme, enorme, mundo afora, de se perder essa conexão dos velhos com os novos. Em muitos lugares do mundo hoje, você chega na igreja, você vê um mar de cabecinhas brancas. A moçada não está mais. Não tem criança mais. E vamos passando a ideia de que igreja é para velho. Igreja é para gente que já dobrou o cabo da Boa Esperança. E é muito importante, amados irmãos, como líderes, nós entendermos que a principal missão nossa nesse sentido é passar o bastão do Evangelho para a nova geração. Como o pastor disse agora, tem que fazer discípulos. Essa geração de cabecinha branca está indo embora. Você que é mais jovem, pega esse bastão. Precisamos ensinar os nossos filhos dentro de casa, sabe por quê? A fé começa em casa. É lá em casa que começa a fé. É lá que você ensina os filhos. É lá que você ora com eles. É lá que você faz culto doméstico com eles. É lá que você compra bons livros e dá na mão deles, e lê com eles, estuda com eles, e leva-os a amar a palavra de Deus. É para a igreja que você traz as crianças. Igreja é lugar de criança. Então o texto está nos mostrando que até os que mamam têm que vir. No colo da mãe, no colo do pai. Talvez eles não entendam tudo que está acontecendo, mas eles começam a sugar o leite da piedade e sobreviverem espiritualmente. Mas note outra coisa importante aí no texto. Versículo 16 diz: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Você sabe que na cultura judaica, quando um homem se casava, ele era dispensado do serviço militar 1 ano, para desfrutar das alegrias e prazeres da vida conjugal. O texto está dizendo que essa volta para Deus é tão urgente que até no dia das núpcias, ou até na lua de mel, ninguém está dispensado dessa assembleia solene de buscar a presença de Deus. Em outras palavras, não tem prioridade mais prioritária do que buscar a Deus, buscar um reavivamento, buscar uma restauração da nossa vida espiritual. Mas há uma palavra especial aqui, e ela está no verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. O sacerdote, ele era o mestre que ensinava a lei, e o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Então ele tinha uma dupla função. Ele trazia Deus para o povo e levava o povo a Deus. Ele era um líder. Deus levantava de vez em quando um profeta, mas o sacerdote era aquele pastor que cuidava efetivamente do rebanho, de ensinar o rebanho, de orar pelo rebanho, de oferecer sacrifícios pelo rebanho. Esse líder tem uma palavra especial para ele. Qual é a palavra? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor.
Oh, amados irmãos, o líder é aquele que se humilha, é aquele que se quebranta, é aquele que sente o peso, não só dos seus próprios pecados, mas sente o peso da sua própria congregação. Ele chora pelo seu povo. E por que ele está chorando? Olha a motivação aí. Ele ora e diz: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Então, a primeira coisa que ele está pedindo é para Deus poupar o povo, porque o líder tem que amar o povo. Eu conheço muito líder que ama a posição de liderança, o status de liderança, o conforto da liderança. Há pouco tempo eu escutei um cidadão dizer o seguinte: eu gosto de chegar na igreja e ninguém me encostar. Gosto da multidão, mas não gosto de gente. Pastor e líder tem que ter cheiro de ovelha, tem que amar a ovelha, tem que gostar de gente, tem que amar o seu povo. Ele tem que se colocar na brecha em favor do seu povo, como fez Moisés. Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou o Senhor não sorrisca o meu nome do livro que escreveste. Ou como Paulo diz: eu preferia me perder para ver o meu povo salvo. Meu amado irmão, aqueles que Deus confiou nas suas mãos, você precisa orar, e orar, e orar, dizendo: Deus, poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo, oh meu Deus, poupa o teu povo. Porque uma coisa é você amar a pregação, outra coisa muito diferente é você amar as pessoas para quem você prega. Mas por que ele está chorando? Por uma segunda razão. Olha o versículo 17. Ele diz: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? A segunda razão por que ele está chorando, agora não é por amor ao povo, é por amor à glória de Deus, por amor à reputação de Deus. Porque quando a igreja está fraca, as pessoas começam a escarnecer de Deus, a zombar de Deus, a não temer a Deus. E você e eu, no papel de liderança, precisamos ter um santo zelo pela glória de Deus. Bom, deixa eu concluir, levando você para o versículo 18, porque o verso 18, e nós não lemos essa passagem, porque eu não vou olhar versículo por versículo, mas pontuar algumas coisas. Está aqui a dobradiça, porque o verso 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Quando o povo de Deus busca, o povo de Deus encontra. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que todos os elementos de crise apontados nos capítulos 1 e 2 serão revertidos em resposta, em consequência do acerto que este povo fez com Deus. Se não, vejamos. Olha aí comigo, por favor, o versículo de número 19. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então não tinha comida, não tinha produto na lavoura, não tinha rebanho no pasto, não tinha armazéns, não tinha despensa, não tinha mesa com comida. Agora Deus vem e Deus dá o cereal, e Deus dá o vinho, e Deus dá o óleo, e eles são fartos, e o inimigo não entra mais para saquear e espoliar. É Deus quem dá. Deus reverte o quadro. Segundo, olha comigo, versículo 20. O exército que vem para oprimir, descrito nos versos 1 a 11 do capítulo 2, olha o que vai acontecer. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente.
É muito provável que seja uma cena descrita por aquele cerco da Síria a Jerusalém, depois de ter derrubado o reino do norte, Samaria, no governo de Ezequias. É muito provável que seja essa situação, porque o exército assírio cercou Jerusalém e de forma abusada disse: rendam-se, porque Deus nenhum pode livrar vocês das minhas mãos. E Deus mandou um único anjo e matou 185 mil soldados assírios. Ô irmãos, quem dá vitória à igreja é Deus. Quem leva a igreja para frente é Deus. Quem triunfa sobre os nossos inimigos é Deus. Terceiro lugar, olha comigo o verso 25, não, verso 23, por favor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôde. Que coisa maravilhosa, porque outrora, qual era a situação? Terra seca, as árvores frutíferas morrendo, a semente lançada no ventre da terra, secando lá dentro e morrendo. Agora Deus derrama sua chuva, a chuva certa, a chuva temporã, a chuva serôdia. Agora o tempo é favorável. É Deus quem domina o tempo, irmãos. É Deus quem tem o controle do tempo. É Deus quem tem o controle das estações. E pode ter certeza disso. Muito das crises ecológicas, muitas das crises aí do meio ambiente que estamos vivendo, é resultado do pecado do povo de Deus. Se nós nos voltarmos para Deus, Deus pode visitar a natureza que Ele mesmo criou com graça e bondade. Mas tem mais. Olha o verso 25 comigo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Note vocês que os bandos de gafanhotos do capítulo 1, versículo 4, não vieram por conta própria, de moto próprio, nem enviados pelo diabo. Deus os enviou. E agora que o povo se arrependeu e voltou-se para Deus, Deus o afastou. Deus dá a disciplina e Deus dá a restauração. Deus faz a ferida e Deus cura. Mas sabe, irmãos, a última coisa que me chama a atenção está no verso 27. Porque sabe qual é a maior crise que a igreja enfrenta, irmãos? Não é financeira, não é política, não é da economia, não é do meio ambiente, não é mesmo dos problemas internacionais. Sabe qual é o maior problema da igreja? Não é nem mesmo a ação do diabo. O maior problema da igreja, irmãos, é a ausência de Deus. É quando se inscreve na frente Icabode, foi-se a glória do Senhor. Mas olha o que vai acontecer agora no verso 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Oh amado, nós precisamos tomar de volta esse senso da presença manifesta de Deus no nosso meio, de nós nos reunirmos e dizermos como Jacó: na verdade Deus está neste lugar. Bom, agora, para fechar, eu preciso que você entenda o que está escrito no capítulo 2, 28 e 29. Está escrito assim: e acontecerá depois, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Chama a sua atenção para essa expressão: e acontecerá depois. Não antes, depois. Depois de quê? Depois da volta do povo de Deus para a presença de Deus.
E aí, a promessa é que Deus vai fazer o quê? Derramar do seu Espírito. E de que forma? Sobre toda a carne. Em outras palavras, sem acepção. Não é derramar sobre todos sem exceção, mas é derramar sobre todos sem acepção. Porque o Espírito Santo não vem sobre o mundo pagão, pecaminoso, ele vem sobre o seu povo, sobre a igreja. E ele vai descrever o que é sobre toda a carne. Quando ele diz vossos filhos e vossas filhas, ou seja, é homem e mulher. Não tem superioridade de gênero. O Espírito Santo visita o homem e visita a mulher do mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma intensidade. Segundo, não tem faixa etária, vossos velhos e vossos jovens. Não tem idade sagrada. Não tem idade sagrada. O jovem pode ser tão cheio do Espírito Santo como o velho. O adolescente da igreja pode estar tão cheio do Espírito Santo como o pastor da igreja. E notem vocês que quando ficamos cheios do Espírito Santo, primeiro, os velhos sonharão. E o que significa isso? É que comeu muito à noite e sonha de madrugada? Não, não é isso não. Se você olhar a característica das pessoas idosas, e eu já estou nela porque meus cabelos já estão brancos, você começa a ficar olhando muito para as lentes do retrovisor e contando as vitórias do passado. A gente vive do passado. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você vira um Caleb na vida e com 85 anos você quer conquistar um monte. Você tem projetos. Você tem terreno para conquistar e você quer conquistar. Você não deita num cadeiro de balanço, você não veste um pijama. Você quer trabalhar enquanto Deus te der fôlego de vida. E diz ainda que os jovens fazem o quê? E os jovens terão visões. E ele não está falando de visão mística, não. Essa visão aqui, irmãos, é que se o velho vive das glórias do passado, falta ao jovem, às vezes, experiência. E um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão clara, ampla, da obra de Deus, dos desafios de Deus, daquilo que precisa ser conquistado. Mas preste atenção noutra coisa. Não tem estratificação social, porque até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Irmãos, liderança de igreja não é apenas para elite. Não é porque você é doutor, porque você é um rico comerciante, porque você é um rico empresário, porque você faz parte da academia na cidade, eu tenho competência e capacidade de ser líder, porque eu faço parte da aristocracia social. Pode até ser. Mas Deus levanta servo e serva para ser cheio do Espírito Santo. Deus levanta gente de mão calejada e levanta essa pessoa e a usa com poder, como usou Dwight Lyman Moody, que era um homem rude, mas cheio do Espírito Santo, e levou cerca de 500 mil pessoas a Cristo. Pois bem, queridos, passaram-se mais de 600 anos dessa promessa de Joel, e Jesus Cristo veio ao mundo, e Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, e antes de ir assunto aos céus, Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse: aguardai a promessa do Pai, quando sereis batizados com o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. E ao ouvirem essa promessa de Jesus, eles retornaram 120 pessoas para o cenáculo, e diz a Bíblia que todos perseveraram unânimes em oração. Depois de 10 dias de oração, era um domingo de manhã, 9 horas da manhã, estavam assentados,
quando de repente veio do céu um som impetuoso, um vento impetuoso, línguas como de fogo, pousou um sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Quando a multidão se reúne atônita, sem saber o que estava acontecendo, o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e disseram, não são galileus. Outros olharam com zombaria e disseram, estão bêbados. Pedro se levanta e diz, não senhor, eles não estão bêbados, esta é a terceira hora do dia, é 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que prometeu o profeta Joel, que Deus haveria de derramar o seu Espírito nos últimos dias. E Pedro se levanta e prega com poder, e diz, esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, essa promessa, meu amado, de Joel aqui, é para você, é para mim, é para a Catedral Evangélica de Sorocaba, é para os nossos dias. Que Deus nos ajude. Nesse tempo de crise, meus irmãos, nos levantarmos, porque a igreja de Deus não está em crise. A igreja de Deus sabe que o seu rei, que o seu Senhor está no trono, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos, e que nós somos um povo mais do que vencedor em Cristo Jesus, e nós temos a suprema grandeza do poder de Deus à nossa disposição. Nós temos rios de água viva que podem fluir do nosso interior, e nós temos a promessa de que Deus há de derramar mais e mais do seu Espírito sobre uma igreja que está sedenta da sua presença. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.